Bom dia, pessoal! Estamos começando hoje, então, aqui o nosso encontro assíncrono, né? Vamos abordar o tema da função neurológica hoje. Esse conteúdo, como ele vai ficar disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem para futuras dúvidas, vocês podem estar entrando em contato com o corpo docente da disciplina. A gente vai estar agendando uma tutoria assíncrona, ok? Para a retirada das dúvidas. E vamos embora lá, que o conteúdo é extenso, mas é muito interessante. Hoje a gente vai relembrar aspectos aí referente ao sistema que comanda boa parte das funções do nosso organismo, né? Então, ele é praticamente aí o sistema cabeça do nosso corpo humano. Bom, então vamos lá falar da função neurológica. O nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar aí sobre aspectos ligados à função e organização do sistema nervoso, né? Entender aí quais são as funções desse sistema, como que as células desse sistema se organizam para garantir aí que haja a adequada função e organização do sistema. Vamos falar sobre como que se comunicam essas células, né? Como que ocorre aí então as suas funções através das sinapses químicas e elétricas. Vamos falar aí sobre o potencial de ação, que é importantíssimo para gerar aí o impulso elétrico para a ocorrência das sinapses, ok? Vamos falar de aspectos ligados a algumas, não todas, né, mas as principais patologias desse sistema, do sistema nervoso. E vamos falar sobre o processo de enfermagem, né? Então, vamos iniciar aí sobre as avaliações neurológicas que fazem parte aí da função nossa em relação à avaliação no exame físico e na coleta de dados, né? E bem como os cuidados de enfermagem. Nós vamos falar especificamente do processo de enfermagem referente ao diagnóstico e elaboração de atividades, estratégias, né? Qual é a prescrição de cuidados de enfermagem para que a gente alcance o resultado esperado de melhora de determinado sintoma do paciente ou de determinado problema de enfermagem que fora identificado aí durante a avaliação desse paciente, ok? Bom, então o nosso sistema nervoso, gente, assim como todos os sistemas do nosso corpo, né, ele é constituído por tecidos, né? A gente vai ter tecidos em diferentes níveis aí no nosso sistema. A gente vai ter tecido nervoso composto aí por neurônios e neuróglias, né? E a gente também tem presença de outros tecidos, né? Então a gente vai ter aí presença de tecido conjuntivo, presença de epitélios, né? Que vão constituir esse sistema. Então, por que eu falo que são diferentes tecidos, gente? Porque o tecido nervoso, especificamente, ele vai fazer o processamento das informações e conduzir os comandos do nosso corpo. Já os demais tecidos, a gente tem outros tecidos presentes nesse sistema que também têm funções importantes, né? Como, por exemplo, a proteção desse sistema. Vamos dar o exemplo aí das meninges, né? Que são compostas por outros tecidos e aí elas vão ter uma função importante na proteção do nosso sistema nervoso central, ok? Mas o objetivo principal, vocês já revisaram esse conteúdo, fizeram esse conteúdo aí ao abordar aí histologia, né, e fisiologia humana também. Hoje o nosso foco é falar especificamente do tecido nervoso, para a gente entender aí como se dá o processo, né, de comunicação entre as células, análise, processamento de dados e envio de comandos para músculos e glândulas do nosso corpo, para que fique mais fácil da gente compreender alterações de processos patológicos e o olhar que a gente deve ter na avaliação desse paciente para determinar aí o cuidado de enfermagem, enfim. Então, o tecido nervoso, gente, ele é composto aí por neurônios e células da glia, né? Que a gente vai chamar de neuróglias ou gliócitos, né? Então, a gente estima aí que a gente tem aí entre 86 a 100 bilhões de neurônios no nosso corpo. Em alguns estudos evidenciam aí que os homens possuem mais neurônios do que as mulheres, mas isso, gente, significa o quê? Significa nada,
né? Não significa nada. Por quê? O que determina aí a capacidade aí do cérebro em processar e criar comandos e analisar e armazenar dados é as ligações entre esses neurônios, as comunicações entre esses neurônios, né? Então é isso que vai dar aí a real importância para o real valor aí as comunicações, as sinapses e a qualidade da função do nosso sistema nervoso, ok? Bom, o nosso sistema nervoso, então, ele vai possuir aí 3 funções aí específicas, tá? Primeira, gente, função sensorial. Função sensorial, ela é importante o quê? Para detectar estímulos internos e externos, ok? Para fazer captar aí o comando de sensibilidade da pele em relação a situações de exposição de calor, de extremo frio, né? E determinar respostas de comandos aí para evitar que a gente cause danos a outras funções do nosso corpo. Então a gente tem função sensorial também, bem como visão, olfato, paladar, ok? Função integrativa. Gente, a função integrativa nada mais é que a função de receber todos os estímulos, processar esses estímulos, analisar, armazenar os dados que forem necessários e capacitar o ser humano para a tomada de decisão, ok? Além disso, outra função que nós teremos é a função motora, ok? A função motora que é importante aí na resposta motora dos nossos músculos esqueléticos, das nossas glândulas e enfim, né? De demais órgãos-alvo aí que vão receber o comando de decisão para ação motora, ok? Em algumas outras literaturas vocês vão encontrar aí a função adaptativa, né? A gente vai falar dela um pouquinho aí, que está bem ligada aí à função de homeostase, né? Então, a função adaptativa, como a sudorese, por exemplo, que vai ocorrer aí quando a gente expõe o nosso organismo a altas temperaturas, o corpo produz a sudorese aí como um mecanismo de manter a temperatura aí em níveis adequados para as demais funções celulares, ok? Em algumas literaturas vocês podem encontrar essa função adaptativa, mas basicamente essa função está ligada à função que a gente pode falar aí sobre a manutenção da homeostase, né? Perdão, falha aí na gravação, que esses projetos de espirros aqui da professora, mas enfim. Além dessas 3 classificações de funções do sistema nervoso, a gente pode aí, no geral, classificar as funções como manutenção da homeostase, né, onde a gente vai ter o sistema nervoso aí no comando da regulação da pressão arterial, da temperatura, da pressão parcial de O2, da pressão parcial de dióxido de carbono, do nosso pH, da glicemia, da volemia sanguínea, né, bem como outras. E também da geração de comportamentos, tá, gente? Comportamentos reflexos, né, que são aqueles comportamentos de movimento involuntário que a gente tem quando encosta numa panela muito quente, né, comportamentos alimentares, comportamento reprodutivo, ingestão de líquidos, defesa, fuga, ataque, sono, sonhos, vigília, enfim, né? Nós teríamos aí, então, essa divisão em manutenção da homeostase e geração de comportamentos que adentraria essas 3 funções sensoriais, integrativas e motoras, ok? Então, o nosso sistema nervoso aí, ele vai ter importante função na nossa memória, né, na função aí de armazenar informações. Então, a nossa memória, o sono, na produção de movimentos, na regulação de temperatura do nosso corpo, no controle da fome, tá? Em captar estímulos do meio, processar e capacitar o ser humano na tomada de decisão, tá? De forma que aquilo possa providenciar o melhor para o organismo, né? O nosso cérebro, ele sempre procura processar as informações para que o homem seja capaz de realizar a tomada de decisão
pensando no benefício do seu corpo, que não expõe o organismo a perigo, ok? Lembrando que o nosso sistema nervoso, gente, ele tem essa função importante no comando do nosso organismo, mas ele não age sozinho nessa função, né? O sistema nervoso, ele age de uma maneira mais rápida, né? Já que os impulsos elétricos, eles realmente ocorrem aí numa velocidade muito rápida. A gente tem aí impulsos que percorrem o nosso corpo na velocidade de até 400 quilômetros por hora, né? Então, o impulso é muito rápido, é papá, né? E a gente já tem a resposta de comando. Então, o sistema nervoso, ele age em conjunto com outro sistema que também demanda comandos para o nosso organismo. Só que esse outro sistema age de uma forma mais lenta, já que ele trabalha aí com especificamente com mediadores químicos, né? Que é o sistema endócrino. Então, ele vai atuar em coordenação e regulação junto com o sistema nervoso para coordenar e regular funções corporais. Lembrando aí que esse material, revisem lá o que vocês já revisaram na disciplina de fisiologia humana, de histologia, né, de anatomia, para ficar mais fácil, já que nosso conteúdo de hoje, o objetivo é dar uma pincelada nesse conteúdo para a gente poder aí realmente discutir o objetivo da nossa disciplina, que é para que vocês se tornem aptos, né? Vocês desenvolvam a competência e habilidade de desenvolver o processo de enfermagem em pacientes com acometimentos desse sistema, ok? Então, gente, memória, sono, produção de movimentos, controle de temperatura, controle da fome, captar estímulos, né? Tudo isso faz parte da função do sistema nervoso e isso vai estar aí dentro, bem como a classificação das funções sensoriais, integrativas e motora, vão estar dentro aí do que a gente vai falar sobre a capacidade de manutenção da homeostase, que a gente falou, né, sobre a regulação da pressão arterial, temperatura, pressão de O2, né, ou seja, o controle ventilatório do nosso organismo, né, glicemia, volemia, etc. E bem como geração de comportamentos reflexos, alimentar, né, reprodutivo, ingestão de líquidos, defesa, fuga, ataque, sono, sonhos e enfim, né, dentre outros aí. Bom, o nosso sistema nervoso ele vai se organizar de acordo com critérios embriológicos, anatômicos e funcionais, ok? Vamos só passar uma pincelada, não é o objetivo da nossa disciplina, mas para a gente rever aí aspectos conceituais que são sim, que têm relevância aí para o nosso conteúdo. Então, em relação ao processo embriológico, é só para a gente entender aí a formação embriológica do nosso sistema nervoso central, tá? E sistema nervoso, basicamente sistema nervoso central. Ok? Então, a gente vai ter aí o encéfalo primitivo e uma medula espinhal primitiva, ok? Então, o encéfalo primitivo, ele vai ser aí chamado de prosencéfalo, e ele que vai se dividir aí em telencéfalo e diencéfalo, que vai formar aí o cérebro como um todo, ok? O mesencéfalo, que vai fazer a formação aí do mesencéfalo em si, ele vai continuar como mesencéfalo, não vai haver mudanças em relação a isso, e aí a gente vai ter aí o robencéfalo, que vai se formar em metencéfalo, mielencéfalo, que vão dar aí a formação para cerebelo, ponte e o mielencéfalo para o bulbo, ok? Somente para uma questão de relembrar aí esse aspecto de critérios embriológicos, não é algo que a gente vai enfatizar aí, que não é o objetivo da nossa aula, né? Isso que vocês viram lá em embriologia, ok? Só relembrando aí, então, o telencéfalo, ele vai desenvolver o que, gente? O telencéfalo desenvolve, vamos ver aqui, essa região aqui, o telencéfalo, vai desenvolver o cérebro, né, e os ventrículos laterais. O diencéfalo, que vai formar o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o terceiro ventrículo. O mesencéfalo, né, que continua sendo mesencéfalo. O metencéfalo, que vai formar aí, então, tornar-se a ponte, né, cerebelo e a parte superior do quarto ventrículo, que não está descrito aqui, mas forma a parte superior do quarto ventrículo, e o mielencéfalo, que vai formar a medula oblonga, a parte inferior do quarto ventrículo, né, e o bulbo aí, ok? Bom, aqui somente para a gente ter uma avaliação da nossa imagem, observamos aqui então a formação do
telencéfalo, onde a gente vai observar a formação do cérebro, os ventrículos laterais, certo? O diencéfalo, onde a gente vai encontrar o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o terceiro ventrículo, bem aqui, né? Olha lá onde está o tálamo, né? Tálamo, hipotálamo, certo? Nós vamos aqui ter a formação do mesencéfalo pontibulbo, que vão formar o que a gente chama de tronco encefálico, ok? E o cerebelo aqui nessa região posterior, ok? Bom, além dos critérios embriológicos, a gente tem aí a divisão também do nosso sistema nervoso a partir de critérios anatômicos, né? Onde a gente separa em sistema nervoso central, que a gente vai falar de encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que compreende aí todos os nervos, gânglios e terminações nervosas que vão estar dispostos aí por toda a extensão do nosso corpo no objetivo de captar todos os estímulos necessários e enviar para que o cérebro processe, analise e realize um comando, tomada de decisão aí para a adequada função dos órgãos, né? Então, o sistema nervoso central, gente, ele é formado pelo encéfalo, né? O encéfalo que é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, ok? Bem como o tronco, relembrando que o tronco encefálico a gente já falou na imagem anterior, formado pelo mesencéfalo, pela ponte bulbo, ok? E o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas, ok? Nervos nada mais são que conjuntos de axônios que vão se projetar para fora do sistema nervoso central, ok? Então, eu tenho um conjunto de axônios, ou seja, uma parte do neurônio, que vai se projetar para fora desse sistema nervoso central, para fora do encéfalo ou da medula espinhal, e vão se projetar para o decorrer do nosso corpo com o objetivo de realizar o comando, né? Então, a gente vai ter aí desses nervos 12 pares craniais, ok? De nervos craniais, e vamos ter 31 pares de nervos espinhais, que vão ter a função aí de comando de toda a extensão do nosso corpo, inclusive a inervação do nosso plexo entérico, né? Que vai realizar aí a função de comando das nossas vísceras abdominais, ok? Bom, a gente vai falar aí no decorrer da nossa aula também sobre os gânglios, né? Onde a gente vai ver aí o conjunto de corpos, né? De somas, presentes ali ainda na medula espinhal, que vai ter uma importante função no recebimento da informação dos estímulos que a gente vai obter lá nos nervos, né, das terminações nervosas que vão estar próximas no final dos nervos, as terminações nervosas que vão estar captando os estímulos aí sensoriais, ok? Bom, além, então, que a gente já falou sobre os critérios embriológicos, sobre os critérios anatômicos, né, sobre os critérios funcionais, a gente tem, por último, os critérios... além dos critérios embriológicos e anatômicos, a gente tem, por último, os critérios funcionais, ok? Então, os critérios funcionais vão estar dividindo aí o nosso sistema nervoso em duas partes, né? O nosso sistema nervoso somático, né, gente? O sistema nervoso somático, ele é um componente do sistema nervoso motor, ok? Ele tem aí funcionalmente, ele é um componente motor, né? Que é dividido em sistema nervoso somático e em sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver aí que é referente a essas vias eferentes do sistema visceral,
ok? Mas o sistema nervoso somático, ele vai fazer o quê? Fornecer impulsos motores para os músculos esqueléticos, ok? Então, a maioria dos movimentos controlados, que são aqueles conscientes, eles vêm à demanda aí do nosso sistema nervoso somático, ok? Enquanto os movimentos aí inconscientes, né, involuntários, demandam ainda do nosso sistema nervoso autônomo, só para a gente poder entender a diferenciação. E aí, os comandos voluntários, por exemplo, quando eu decido que eu preciso realizar o comando de contração do meu bíceps, né? Então, o estímulo vai ser enviado pela via aferente, gente. A via aferente, ela conduz as informações sensitivas até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele vai analisar a informação e demandar o comando de volta para a contração muscular, ok? Então, o tico, né? Lembra, a gente faz aquela analogia do tic-teco, quando o tic-teco não bate bem da bola, né? Então, o tico é o nosso nervo aferente, que vai estar levando a informação aí, o estímulo para o sistema nervoso central, e o nosso sistema nervoso periférico, que vai demandar o comando de contração do músculo pela via eferente, é o teco, ok? E vai estar então aí conduzindo a resposta de volta para a contração muscular, tá? A via aferente leva o estímulo para o sistema nervoso central, que processa e devolve a resposta de contração motora ou de atuação em glândula, seja qual for o órgão-alvo, ele devolve a resposta de comando pela via eferente. Então, o impulso para solicitar comando é pela via aferente, o impulso para determinar o comando é pela via eferente, tá? Isso também vale para o sistema nervoso visceral, né? Que inerva aí todas as nossas vísceras, ok? Então, a gente vai ter aí o sistema, as vias aferentes que captam o estímulo e envia para o nosso sistema nervoso central, como, por exemplo, a inervação visceral do nosso abdômen capta lá que o seu estômago já está cheio, né? Ele vai enviar aí, então, as mensagens para o sistema nervoso central para que devolva o comando aí para a questão relativa à saciedade, né, a redução do tempo de ejeção do alimento do estômago, eles vão enviar o comando para por essa via eferente, ok? Que é o que a gente vai chamar nessa via eferente de sistema nervoso autônomo. Por quê? São comandos inconscientes, né? Não sou eu que determino a função desses comandos, ok? É o meu cérebro que vai ter a capacidade de analisar o cérebro, né, e a medula espinhal, que vão analisar as informações aí captadas do estímulo do meio interno e determinar o comando para a adequada função desse meio, ok? Esse sistema nervoso autônomo que vai se dividir aí, então, em simpático e parasimpático, ok? Então, olha só aqui para a gente rever a divisão anatômica do nosso sistema nervoso, gente. Então, a gente tem aqui o nosso sistema nervoso central composto aqui, então, pelo nosso cérebro, né, o nosso encéfalo, né? Então, a gente vai ter aqui no encéfalo o nosso cérebro, o nosso cerebelo e o tronco encefálico, composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Da ramificação dessa região aqui, a gente vai ter, ou seja, do nosso crânio, né, da nossa caixa craniana, a gente vai ter a ramificação de 12 pares de nervos craniais, né, que vão ter essa importante inervação da face aqui, a gente observa, e 31 pares de nervos, né, espinhais, que vão fazer a inervação do nosso organismo, bem como aí também o nosso plexo entérico, que tem importante função aí em garantir a captação dos estímulos das nossas vísceras do intestino, ok? Olha lá aqui para vocês poderem observar, ó, os nervos craniais, nervos espinhais, né? Os gânglios, gente, olha só para a gente entender aqui, ó.
É uma pequena dilatação que a gente observa aqui, ó, na saída da coluna espinhal, olha lá. Essas dilatações são aglomerados de somas, né? Ou seja, de corpos de neurônios, que vão ser aí a parte da célula de transmissão do impulso nervoso que contém aí o núcleo, que contém os ribossomos, que contém aí as mitocôndrias, onde vão estar realizando a produção de energia suficiente para que haja a adequada função da célula neuronal, ok? E aqui, mais próximo à pele, né, a gente tem a representação na pele, as terminações nervosas, né, que a gente falou que faz parte aí do sistema nervoso periférico, bem como os gânglios, né, e os nervos. Então, as terminações nervosas estão representadas aí na imagem da pele, onde vão estar captando os estímulos externos, ok? Bom, então, revisando aí o que a gente abordou até agora, né? Então, a gente falou sobre os constituintes do sistema nervoso, sobre o tecido nervoso, neurônios e células da glia, onde a gente vai ter aí a presença da neuróglia, né? A gente vai falar com um pouquinho mais de clareza logo, especificamente sobre cada célula do nosso sistema nervoso. Entendemos que também tem outros tecidos que constituem o sistema, né? Então, epitélios e conjuntivos, que vão ter uma importante função na constituição de outros tecidos que vão ter importante função, como, por exemplo, as nossas meninges, né? A produção do líquor também, que é um tipo de tecido importante, que vai ter uma função importante na proteção do nosso sistema, e enfim, né? Funções do sistema nervoso, que a gente falou da função sensorial, integrativa e motora, e essas funções, elas têm uma importante peso na manutenção da nossa homeostase, né? E na geração de comportamentos do nosso corpo, que vão ser importantes para a manutenção da vida, comportamentos que são conscientes e inconscientes, né? E também falamos sobre a organização do nosso sistema nervoso, de acordo com a divisão embriológica, anatômica e funcional, ok? Bom, vou fazer uma pausazinha, para a gente iniciar, vou fragmentar o vídeo para ficar mais fácil, né, da gente conseguir lançar esse vídeo para vocês em etapas, e a gente vai seguir em breve com, fazer um intervalo para água, e vamos seguir em breve falando sobre as células do nosso sistema nervoso, ok? Vamos falar um pouquinho aí de cada uma dessas células para a gente poder entender melhor como se dá o desenvolvimento das sinapses e o potencial de ação nessas células, certo?